E agora nós vamos falar hoje sobre autoridade espiritual. Encerrando aí esse ciclo maravilhoso de entendimento dos princípios do mundo espiritual. Ao longo das últimas semanas, nós estamos estudando cada um destes princípios. E nós vamos falar agora nas próximas aulas sobre autoridade espiritual. Começando a aula de hoje, vamos definir autoridade. Autoridade significa poder legítimo, qualidade de ser desimpedido para agir, possuir, controlar, usar ou dispor de alguém ou alguma coisa. Autoridade também é o direito ou poder de mandar, sendo que o indivíduo representa poder para exercer influência sobre outros. A palavra autoridade aparece 99 vezes na Bíblia, sendo que Deus é a fonte de autoridade espiritual e é a autoridade suprema. Então você viu aí o significado de autoridade, aquilo que é o natural, aquilo que você sabe que serve para tanto situações espirituais como humanas. Então a autoridade, sim, ela é delegada e ela tem poder, ela tem uma habilitação, ela tem autorização para dominar sobre uma situação ou sobre um grupo de pessoas. E toda autoridade que existe, sendo terrena ou espiritual, ela vem de Deus. Deus institui as autoridades. Vamos ler Hebreus capítulo 1, que fala sobre a autoridade conferida a Deus, a autoridade suprema, ou seja, sobre todas as coisas. Vamos lá, Hebreus 1, versículos 1 a 4. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então é interessante como o livro de Hebreus, que é uma carta dirigida aos hebreus convertidos, ela começa falando sobre a autoridade de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que recebeu autoridade a sentar à direita no trono celestial e que tem autoridade sobre todos os anjos e sobre todos os homens. É impressionante isso, por quê? Porque a cultura que havia naquela época já se opunha, já se opunha à autoridade de Jesus, e o livro já começa quebrando essa malignidade, sendo que Jesus veio ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é comum que os judeus naquela época tivessem uma certa resistência porque não reconheciam Jesus como Messias. Então o escritor de Hebreus já começa, batendo o pé na porta, já de sola falando, Jesus é a autoridade. Se vocês ainda não reconhecem, vocês precisam reconhecer, porque todo mundo celestial reconhece que Jesus é a autoridade sobre tudo. E a palavra autoridade no Novo Testamento, ela aparece na língua grega. Como aparece, Bispo G? Ela aparece como exousia. E é um poder que a pessoa tem autoridade, mas é um poder que se põe em prática. Então, inclusive aqui nos Hebreus, ele fala sobre a excelência do seu poder. E esse poder é o poder dinâmico, é o poder de movimento. Então não adianta a pessoa só ter autoridade, ela tem que exercê-la, porque a pessoa muitas vezes se inibe de exercer a autoridade e aquela autoridade está se esvaindo, porque ela é posta em prática. E é interessante nesse universo espiritual, porque a autoridade até no sentido também de governo. E a pergunta é, quem te governa? Quem tem autoridade sobre a tua vida? Deus ou Satanás? Então esse é um princípio importantíssimo, porque você que vai determinar quem é a autoridade que dirige a sua vida. Vamos ver essa passagem no livro de Mateus. Vamos lá, Mateus 12, versículo 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha.
Resposta bem forte de Jesus contra os fariseus, que começam a se levantar e falar: mas você expulsou o demônio em nome de Beelzebul. E não é, porque não pode prosperar um reino que tem divisão. Então ele fala: quem não é por mim é contra mim. Então a mensagem foi bem direta para os fariseus: se vocês não estão comigo, vocês são contra mim. Isso que significa que ali há uma escolha. Já até Jesus fala isso no Sermão do Monte, Mateus 5,37, que seja o seu falar sim, sim, não, não. Então não existe no mundo espiritual neutralidade, não existe meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve a demônios. Então tem gente que fica nessa assim: não, que eu estou meio Raimundo, assim, um pé na igreja, um pé no mundo. Não, de vez em quando eu estou com Deus, de vez em quando com o diabo. Não tem de vez em quando, está completamente com o diabo. Não é? Porque a tua opção ela tem que ser integral, íntegra na verdade. Ou escolho Deus ou escolho Satanás. E a nossa luta, quando nós optamos por Deus, é direta contra o inimigo. Então não existe meio termo no mundo espiritual, tá certo? Mais uma passagem que reforma isso é o que está em Lucas 16. Vamos lá, Lucas 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa é aquela passagem que Jesus complementa aos discípulos sobre o jovem rico, né? Então o jovem rico, infelizmente, ele escolheu o senhor dele, Mamon, né? O Deus das riquezas, e deixou de caminhar com Cristo, um potencial apóstolo que se esvaziou por conscientemente optar a servir às riquezas. Então, ali é claro, não tem como você servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você vai servir ao inimigo. Então são duas autoridades aí, ainda que Deus esteja acima de tudo e de todos, o homem opta qual é a autoridade que vai governar a sua vida. Inclusive é interessante, né, que o termo que eles usam é o termo mamon, que era uma entidade que era ligado às riquezas. Então servir ao dinheiro não é só uma questão de servir a um bem material, porque espiritualmente o coração se volta para o dinheiro, né? E a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então é um apego que muitas pessoas têm avareza, têm assim veneração, adoração ao dinheiro, quer dizer, é uma loucura, por isso que não dá para servir a dois senhores. E é tão interessante no Antigo Testamento sobre isso, porque Yahvé, o eu sou, era Deus e Israel. E o nome da entidade cananita, né, que é o nome cananita, que muitas vezes pervertia o povo de Israel, que era a adoração dos povos ao redor, era Baal. Baal significa Senhor. Senhor, não é? Então você vê, não tem como você adorar dois senhores. Não é? Então é impressionante esse cuidado da palavra no Antigo Testamento, é a opção que o povo de Israel tinha que fazer. Ou você adora eu sou, que eu sou o Senhor, ou então você adora Baal, você escolhe. Toda vez que optava por Baal, a gente sabe que a idolatria ela traz miséria e destruição. Vamos ver o que está em Romanos 13, que Paulo fala assim, bem claro, esclarecedor, sobre a autoridade em todas as esferas, seja terrena ou espiritual. Vamos lá. Romanos 13, versículos 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto,
imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Uma pequena exortação aí de Paulo aos Romanos, falando sobre autoridade. E aí estão 3 princípios espirituais sobre autoridade. O primeiro princípio é que toda autoridade procede de Deus. Seja autoridade terrena, que nós falamos, né, autoridades humanas, autoridades da sociedade, políticas, autoridades terrenas e também autoridades espirituais, pastores, bispos, apóstolos, todas elas procedem de Deus. Vontade de Deus, ainda que sejam do bem ou do mal, se ocupam essa esfera porque houve permissão. O segundo princípio é que quem resiste à autoridade traz sobre si mesmo condenação, que é a rebeldia. A rebeldia gera condenação. Por quê? Porque está alinhado ao terceiro princípio. Deus pedirá conta a toda autoridade pelas suas decisões. Então, não cabe àquele que está sujeito à autoridade julgá-la. Quem vai pedir conta é a autoridade superior a ela e também a Deus, que é superior a todas as autoridades. Então, você guarde teu coração, porque o juízo pertence ao Senhor, tá certo? Então esses são os 3 princípios que Paulo ensina aos romanos. Vamos ver Mateus 22, que Jesus trata sobre o princípio de autoridade terrena. Vamos lá. Vamos lá, Mateus 22, versículo 16 a 22. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem importares com quem quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Pois é, hein? Palavra duríssima, né? Acharam que iam pegar Jesus no pulo, mas Jesus respeitava as autoridades que foram instituídas por Deus na terra. Inclusive, tem uma passagem super interessante que narra isso, que é quando ele fala com Pilatos. Nenhuma hora ele afronta diretamente, mas também ele não deixa, né, de mostrar também que ele tinha uma autoridade delegada. Então Jesus respeitava essa lei, que é uma lei universal, uma lei instituída por Deus. Então quando vem aí Jesus, paga ou não paga tributo, já que seu reino é o reino dos céus? É claro que paga. Inclusive, Pedrão, vai lá na boca do peixe lá, que você vai achar o denário para pagar. Aliás, o que é denário? O denário é uma moeda romana e ela representava assim praticamente um dia de trabalho de um homem braçal, era o dia inteiro de trabalho dele. Então a gente vê aí essa analogia para a gente entender o quanto que era importante o dia inteiro de trabalho. Porque o dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, o que ocorre ali é que aquilo que era de Deus não era para ser dado também para César, né? Nós temos que ter consciência espiritual disso também. Interessante. Porque o que ocorre é que às vezes as pessoas ficam tão afoitas em ser justas demais e de repente ferem princípios até espirituais. A gente tem que ter um pouquinho de coerência, né? Porque nós não vamos dar o que é de Deus para César. Então, que a recíproca é equivalente. E Jesus mostrou isso. Falou, ó, Pedro, nós não vamos tirar aqui daquilo que é da obra do Senhor, do nosso ministério. Vai e pega um peixe. E Pedro, que era pescador, vai e tira aquilo que era de César. Obviamente, Deus o abençoou para que ele pudesse, né? Jesus fez o milagre ali para que ele retirasse da boca do peixe aquilo que era de César. Mas aquilo que era do Senhor não podia ser dado de maneira nenhuma, né? Porque seria muito fácil, ó, pega um pouco aí do valor que nós temos aqui da nossa obra, ou a porcentagem para a gente entregar, mas para César, nada do que é de Deus. Maravilha.
E até como curiosidade, né, a palavra denário depois vai dar origem, que a palavra latina denário vai dar origem à palavra dinheiro. Não é? Dinheiro, né? Vem daí, a moeda romana, o denário romano no caso. Vamos definir agora a delegação, porque toda autoridade ela vem por delegação. Vamos lá. A autoridade é poder delegado, ou seja, é dado por alguém que tem mais autoridade. Ninguém tem autoridade senão delegada e concedida por Deus. Portanto, quem reconhece e se submete à autoridade delegada por Deus, está se submetendo diretamente à sua autoridade. Então, se Deus estabeleceu as autoridades, quando nós obedecemos à autoridade, por consequência, nós estamos também obedecendo a Deus. E é uma palavra muito interessante aí, que é a palavra submissão. O que é a palavra submissão, Bispo G? É a palavra ripotage, que quer dizer obediência, sujeição, quer dizer, se submeter à autoridade que está sobre nós. E isso é um dever espiritual, né? Porque às vezes as pessoas, elas não conseguem interpretar aquilo que é essa submissão, e nós temos um exemplo muito clássico, é da mulher em relação ao marido. De repente o marido é um ímpio e fala assim, você não vai na igreja. Aí ela tem que ser submissa a esse marido. A Bíblia fala que nós temos que ser submissos, obviamente, às autoridades nossas em submissão a Deus. Então, esse link a Deus é muito importante. Então, a mulher que tem submissão, ela tem que ter submissão ao marido, mas também nas coisas concernentes a Deus. Sim. Porque muitas vezes o marido ímpio lança alguma coisa totalmente indevida. Então, melhor agradar a Deus do que aos homens. Isso é muito polêmico. Não é? Porque muitas vezes as mulheres até se sujeitam a coisas absurdas, a violência doméstica, que é algo assim, em pauta, algo terrível, que tantas histórias aí de espancamento, situações, e que às vezes a mulher ela vai à igreja e ela se sujeita àquilo, e aquilo acaba trazendo um dano não só para ela, mas para os filhos, para toda a família. Por quê? Porque também não se posiciona diante até mesmo da lei dos homens, não só do princípio da família. E o termo submissão é estar debaixo de uma missão. Então, é interessante o que você está colocando, porque o machismo é uma coisa do Éden, né? Da queda do Éden. Então, o governo do homem sobre a mulher é maldição do Éden. O governo viria por maldição. Mas a submissão da mulher ao homem é maravilhosa, porque ela é algo espiritual. Agora, o homem tem que ter a sua missão. Ele não pode ser simplesmente um machista, um governante, uma pessoa que vem, coloca um tacão sobre a mulher e não tem uma vida com Deus, né? Ele tem que ser, inclusive, um referencial espiritual. Vamos ver aí sobre autoridade delegada, alguns exemplos, começando pelo Antigo Testamento. Nós vamos falar de 3 esferas de autoridade, começando com o sacerdócio. Vamos ler em Levítico 21. Vamos lá, Levítico 21, versículos 10 a 12. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Então aí o sacerdote é uma esfera de autoridade, autoridade delegada para presidir, preparar, né, administrar os cultos a Deus. Então ali houve uma tribo escolhida, que é a tribo de Levi, e aí a família na época, a primeira família, a família de Arão, né, o bordão de Arão que floresceu, e foi delegada a ele a autoridade para que ele prestasse o culto e administrasse tudo que estava relacionado à casa de Deus, isso durante todo o Antigo Testamento. E a autoridade maior dos sacerdotes, dos levitas, era o sumo sacerdote, né? O sacerdote mais alto, mais importante, né? Engraçado que no inglês é o high priest, né? Então, tipo, é o sacerdote que tem a maior autoridade. E como é que aparece essa figura, essa palavra, Bispo G? A palavra sumo sacerdote é Cohen Gadol. Então, Cohen é sacerdote, Gadol é o máximo. Então, é aquele que está no mais alto nível de sacerdócio. E esse era o termo usado, Gadol, né? Todo mundo já ouviu falar esse nome, Gadol, né? Porque é elevado, é alto, é esse, vamos dizer assim, esse significado. E está aí o sumo sacerdote, você vê a figura
daquele que tinha essa, entre aspas, supremacia como que intercedia diante de Deus pelos homens. Vamos abrir a imagem aqui do sacerdote para nós vermos aí. É interessante, até mesmo o traje o diferenciava, né, Bispo G? Então a gente vê assim, desde a cabeça, né, cada um dos elementos, o tipo de tecido, não é? Ali o peitoral, né, com as 12 pedras preciosas. É impressionante o detalhe que o diferenciava, né? É verdade. E ali nesse peitoral formava uma espécie de uma bolsa, onde ele consultava o Senhor, era o chamado Urim e Tumim. Era tipo um sim ou não, que eram duas pedras que eram colocadas e buscava a resposta de Deus, e ele tirava desse peitoral a resposta que viria do Senhor, Urim e Tumim. Muito bem, então essa é a imagem do sumo sacerdote. Vamos ver agora mais duas esferas de autoridade no Antigo Testamento, 1 Reis 19. Vamos lá, 1 Reis 19, versículos 15 a 16. Disse o Senhor a Elias: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate. De Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. Então vemos a passagem aí de um comissionamento para Elias, ungir e estabelecer novas autoridades espirituais e terrenas. E é tão interessante, porque era um momento ali que a gente sabe que havia o domínio de Jezabel, né, de sua família, e Deus já estava estabelecendo um juízo, e um juízo que viria de uma autoridade inimiga e também de uma autoridade de dentro do próprio Israel. Então nós temos primeiro a unção aí do profeta, que é a figura muito importante de autoridade no Antigo Testamento, autoridade delegada para exercer juízo, tanto pela palavra como também pela manifestação de sinais. Então nós vemos o próprio Elias, e Eliseu é essa figura, ainda que Deus fala, olha, o que passar na mão dos dois reis aí ainda vai sobrar para Eliseu, e deixa que Eliseu vai fazer o juiz, vai terminar o serviço, não é? E aí depois o estabelecimento de mais uma figura, que é a figura do rei. Mas a palavra profeta é interessante, porque ela também aparece como uma palavra que é até polêmica, a palavra vidente. Não é, Bispo? Tinha assim, né? O ministério profético no Antigo Testamento tinha dois tipos, né, de ministério profético. Um era o chamado Nabi, que era o profeta, que era o porta-voz. Então ele trazia a palavra de Deus, porque nem todos tinham acesso a escritos, às escrituras. Então ele trazia aquilo que era a palavra de Deus. E o outro era o palavra Roé, que era o profeta vidente, aquele que enxergava coisas no futuro. Agora nós vemos aqui no caso, né, o quanto é importante a delegação, né, porque Elias delega essa autoridade para Eliseu, Eliseu unge um rei e manda, aliás, unge um rei de dentro e ainda manda ungir um rei de fora. Aliás, unge outro rei de fora, quer dizer, manda ungir um de dentro e unge de fora. Mas o que eu queria colocar aqui, Dani, é que quando ele vai ungir o rei, que é o rei de fora, Azael, e ele chega diante de Azael, Deus dá uma visão. Mesmo ele sendo um profeta Nabi, manifestando, a busca dele pelos valores espirituais, Deus dá uma visão para ele do que iria acontecer com aquele rei que ele estava ungindo, Azael. Deus está me mostrando que você vai matar muitas pessoas de Israel, até mulheres. Então veja, algo duro para o profeta enxergar aquilo que seria um futuro e ele ainda ser o responsável pela unção daquele rei, que era um rei que viria para punir Israel pelo quê? Pelo fato de Israel sair fora da vontade de Deus. É impressionante até o comparativo de Elias e Eliseu, como Eliseu era emocionalmente mais estável, assim, mais assim, anos-luz do que Elias, porque imagina um momento desse, né, em vários momentos, a gente pode falar até em Dotã, quando os sírios mesmo, que eram os inimigos, o cercaram, como era um homem assim, estável, não é? Então, como profeta, ele tem que ter uma relação com Deus, assim, profundamente espiritual, né? A natureza terrena, como a própria palavra fala em Filipenses, né, ela está esvaziada, né, não tem ação nenhuma, a natureza da carne. É algo impressionante isso. É verdade, a gente percebe, ele era um pouco mais impetuoso para um lado e para o outro, né, também sujeito a um pouco mais assim, situações de depressão. Agora a gente percebe que já Eliseu não, é uma pessoa muito sólida, muito firme, mesmo no momento que ele está enfermo, ele vai ali, usa da autoridade de Deus profética,
está enfermo da morte da enfermidade que o mataria, e ainda assim ele dá uma lição no rei, dá assim uma dura no rei e ainda dá elementos proféticos para o rei poder vencer as suas guerras. É impressionante, né? Uau! E a outra esfera que nós vimos aí, que é a esfera do rei mesmo, da autoridade delegada para exercer governo sobre o povo. Como falamos aí, Jeú, que seria a figura interna, esse sim, o executor de toda a família de Jezabel, inclusive da própria, não é? E Azael, numa paralela, que traria o juízo contra o povo, não é? Que acabou trazendo muitos danos a Israel por consequência ao pecado da família de Jezabel e a todos os reis que ali presidiam. E interessante, Dani, que nessa passagem é que assim, a arrogância que Jezabel tinha era terrível, né? Ela era daquela região de Tiro, Sidom, então o lugar de Lúcifer, entre aspas, né? Um referencial assim de Lúcifer. E Deus manda Elias manda Eliseu, Eliseu manda para ungir no lugar do marido dela, manda um discípulo dos profetas. Quer dizer, era assim, o último do último dos últimos. Era como mais ou menos assim, obviamente, estou fazendo assim uma brincadeira, mas era assim, era tipo aspirante que foi lá ungir um rei. E o rei Jeú, que era um capitão da guarda, quando ele fala que aquele menino derramou óleo sobre ele, na hora todos os capitães que estão ao redor falam assim, não, há rei sobre Israel. Então veja o que é submissão, o que é entender a autoridade espiritual. Porque na ótica dos reis ali, ainda eles brincaram, que é esse louco aí? Porque ele era um carequinha, tinha toda aquela característica, né, vamos dizer, entre aspas, religiosa da época. Mas quando eles viram que tinha derramado aquela unção, a unção que estava sobre aquele discípulo era a unção de Elias, sobre Eliseu e sobre o discípulo. Poder do envio, né? É. Impressionante. Falando em envio e autoridade delegada, para nós encerrarmos esse raciocínio, a história do filho do centurião, do servo do centurião que foi curado, não é? Vamos ver essa passagem que é impressionante, exatamente isso que o Bispo G está falando. Vamos lá, Mateus 8, versículos 5 a 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai e ele vai, e a outro: vem e ele vem. E ao meu servo: faze isto e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Eu acho que deve ter rolado num bochicho de canto ali no povo, falar assim: aê, discípulos, segurem essa aí. Falar que um romano tem fé maior que todo mundo em Israel foi forte. Jesus também falava algumas coisas assim, né? Tinham muitas viúvas em Israel, mas a que foi curada foi a de Sarepta, né? Então cara, por quê? Ali o entendimento do centurião sobre a autoridade, você vê um referencial terreno que era algo militar, porque a referência que ele tinha à autoridade é uma autoridade militar, e ele compreendia que no mundo espiritual se manifestava dessa forma, como algo militar, algo delegado. Ele falou: eu tenho autoridade sobre os meus servos, e eu tenho certeza que o Senhor é Deus, o Senhor tem autoridade sobre todos os demônios. Então era tão interessante a revelação que aquele centurião teve, né? Então ele acabou justificado e a manifestação da cura sem que Jesus não precisou ir até lá, até também que a casa dele deveria ser um baile daqueles, né? Agora, sabe um referencial muito interessante, Dani? É que ele fala assim: eu sou homem sujeito à autoridade. Ele não falou: eu exerço autoridade sobre os meus 100 soldados, né, um centurião. Ele falou: eu sou homem sujeito à autoridade. Então, o princípio espiritual que ele coloca, ele tinha entendimento o quanto era importante ele ser submisso. Porque para você exercer autoridade, você tem que ter submissão. É a base
para você se habilitar a submissão para exercer. E ele tinha uma figura de autoridade tão interessante que, além de delegada, que as pessoas respeitavam, porque Roma era o império da época, ele era um homem admirado. Isso tem uma autoridade eficiente e autoridade por admiração, porque para judeu pedir para Jesus atender o desejo desse cara, é porque o cara era gente boa. Gente boa, não tenha nem dúvida. Construiu a sinagoga, né, para eles e tudo mais. Impressionante. Dá pra gente lembrar até os alemães que vieram aí, né? Mas não vamos mudar de assunto. É melhor mudar de assunto, né? Construíram a ilha lá, abençoou o povo e tiveram habilitação aqui, o pior é isso. Ganharam, né? Era aquela sacolada de 7-1, muito bem. Bom, vamos revisar a aula de autoridade espiritual. Na aula de hoje estudamos sobre autoridade espiritual. A autoridade é a qualidade de ser desimpedido para agir, possuir, controlar, usar ou dispor de alguém ou alguma coisa. A autoridade representa poder para exercer influência sobre outros e esta palavra aparece 99 vezes na Bíblia, sendo que Deus é a fonte de autoridade espiritual e é a autoridade suprema. Ninguém tem autoridade senão delegada e concedida por Deus. Portanto, quem reconhece e se submete à autoridade delegada por Deus está se submetendo diretamente à sua autoridade. Também vimos que no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou o indivíduo serve a Deus ou serve a demônios. Por fim, aprendemos 3 princípios espirituais sobre autoridade. Toda autoridade procede de Deus, sendo terrena ou espiritual. Quem resiste à autoridade traz sobre si mesmo condenação. Deus pedirá conta a toda autoridade pelas suas decisões. E continuando o assunto, na próxima aula vamos falar sobre rebeldia. Bom, vamos agora ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.